Olá, galerinha! Aqui estamos para mais uma aula no canal Matemática com H. A aula de hoje será os números racionais. Bem, eu decidi dividir essa aula em várias partes, porque é um conteúdo extenso, onde a galera tem uma certa dificuldade. Nós vamos começar e a parte 1 será hoje os números racionais. Bem, o que são os números racionais? Bam, bam, bam. Os números que podem ser escritos na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e B tem que ser diferente de zero, são chamados de números racionais. Em outras palavras, de uma maneira assim mais simples e direta para que vocês possam entender, os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, eles são chamados de números racionais. E um detalhezinho aqui, ó, é que o denominador, né, o divisor, tem que ser diferente de zero. Ah, por que, professora? Porque nós não podemos ter uma divisão por zero, tá certo? Então vamos lá. E por que, que o símbolo dos números racionais, do conjunto dos números racionais, é o quê? Porque ele é derivado da palavra quociente, tá bom? Então, quociente é o significado de um resultado de uma divisão. Então, vamos lá. Agora, vamos dar alguns exemplos aqui de números racionais. Por exemplo, o número menos 4. O número menos 4 é um número racional. Ah, mas a senhora falou aqui que os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Mas é claro, o menos 4 pode ser escrito em fração. Se eu colocar aqui, ó, menos 8 dividido por 2, não resulta em menos 4? Sim, então ele é um número racional. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, o mais 7. Pronto, mais 7 também pode ser escrito como racional? Claro que pode. Se eu colocar aqui, ó, 21 dividido por 3, pode ser representado como fração? Pode, isso aqui é a fração aparente também. Então vai dar o quê? Mais 7 aqui vai dar menos 4. Representei como fração, então ele é um número racional. Outro exemplo, ó, o zero. O zero também é racional. Por quê? Porque eu posso representar ele como uma fração. Exemplo, 0 sobre 3. Se você tem 0, divide para 3 pessoas, cada pessoa vai receber 0. Outra maneira, existem números que não são classificados como números inteiros, mas que eles podem ser escritos como uma fração. Por exemplo, o número 4,5. Isso aqui é um decimal que você já conhece desde o 5º ano, mas eu posso representar ele como uma fração, exatamente como uma fração decimal, que vai ser representado como 45 décimo, né? Ainda posso simplificar, mas não vou falar disso agora não. Outro tipo de número que não é inteiro e que eu posso transformar ele numa fração, uma dízima periódica, ó, 0,66666, onde o período que se repete é o número 6. Isso daqui pode ser representado, essa dízima periódica, pela fração 2/3. Se você pegar 2 e dividir por 3, você vai ver aí que vai dar 0,6666. Outro exemplo aqui, ó, menos 0,75. Esse daqui também, como da mesma forma aqui, eu posso representar como 75 sobre 100, porque são duas casas depois da vírgula, decimais, mas eu posso já colocar ele como fração irredutível, menos 3/4. Se você dividir aqui, ó, 3 por 4, vai dar exatamente 0,75 e ele, vou continuar aqui sendo negativo, tá certo? Pronto. Aí tem algumas observações, tá? Vamos lá para as observações. Todo número fracionário é racional. Todo número fracionário é racional, tá certo? Então, todo número que está escrito como fração, ele é racional, tá bom, gente? Todo número inteiro também é um número racional. Então, aqui o primeiro, ó, todo fracionário, ó, todo número, bora lá, número fracionário, todo número fracionário é um número racional, ó.
todo número fracionário é um número racional. Coloca aí alguns exemplos tranquilo aqui, ó. Menos 3 sétimos, 1/2, menos 2 terços. Ok, galerinha? Vamos para as outras observações aqui. Continuando, os números racionais. Todo número inteiro é racional. Claro, a gente já viu, né? Então, assim, todo número inteiro é racional. Só lembrando, o conjunto dos inteiros é representado pela letra Z, de Zol, ok? Pronto, então vou dar um exemplo aqui, ó. Menos 5. Claro, menos 5 eu posso representar como fração, menos 10 sobre 2. Eu posso colocar também aqui menos 15 sobre 3 e por aí vai. Outro exemplo, né? Mais 7. Como eu já tinha colocado anteriormente, posso colocar aqui, ó, 14 dividido por 2, que vai dar 7. Coloquei também o exemplo inicial como 0. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. Outra observação, todo número decimal exato, ó, todo decimal exato é aquele que tem fim, tá certo? É um número racional. É um número racional, tá? Racional. Dá um exemplo aí. Claro, já dei anteriormente, mas vamos para outra aqui, ó. 0,8, que eu vou representar como 8 décimos. Outro exemplo, menos 3,5, que eu vou colocar como menos 35 sobre 10, porque é uma casa decimal. Outro exemplo, mais 0,08, eu vou representar como 8 centésimos, porque tem duas casas decimais. Então, todo decimal exato é racional. E todo número decimal periódico, ó, decimal periódico, é racional. Ô, prof, fala aí sobre esse negócio de decimal periódico. Ó, período é aquilo que sempre vai se repetir, tá certo? Então, eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês. 0,22222. Então, eu posso representar também assim, ó, 0,2 e colocar um tracinho aqui. Esse traço em cima do algarismo 2 quer dizer que o 2 se repete infinitamente. Toda dízima periódica, ela pode ser representada por uma fração, que é chamada de fração geratriz, a fração que gerou essa dízima, tá? Esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo aqui, ó, menos 0,07. Vou colocar esse tracinho aqui. Quer dizer que vai se repetir 0,7, 0,7, 0,7, 0,7 infinitamente, tá bom? Como é que eu represento isso como fração? Menos 7 sobre 99, que é a fração que gerou essa dízima periódica. E um outro exemplo aqui, ó, 0,12, que é o período que se repete 12, 12, 12, tá certo? Ele também pode ser colocado aqui como uma fração. Então, todo decimal periódico, ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser representado por uma fração, tá bom? Vamos aí para outros exemplos. Pronto. Agora, olhe bem. Nós temos aqui várias formas de representar um número racional no nosso dia a dia. Então, pela temperatura, pela parte financeira, pelo pagamento de alguma coisa. Então, quando você está lá no tanque, no combustível, e seu tanque lá, você está lá com seu tanque, né? Todo bonitinho lá, o tanque do combustível. Aí, foi dividido aqui em 4 partes iguais. E o ponteiro está marcando aqui, ó. Pronto. Aí quer dizer aqui que você tem 1, 2, 3, 4 partes aqui. E aí, você só tem aqui agora quanto? 1/4. Você só tem 1/4 de combustível, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui você só tem 1/4 de combustível. Isso daqui também é o quê? É um número racional, certo? É a temperatura ou o saldo bancário. Você tem lá um débito de 35,08 centavos, né? Se você tiver um débito
de 35,08 centavos. Ele também é um número racional. Por quê? Porque eu posso transformar esse número numa fração. Só que existem números que nós não conseguimos transformar numa fração. Que números são esses? Esses números são chamados de números irracionais e eles podem ser escritos, né, na forma de fração? De jeito nenhum. Vamos ver alguns exemplos de números que não são racionais, que não podem ser escritos na forma de fração. Tá bom, gente? Que são dízimas não periódicas. Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Nós não conseguimos definir a raiz quadrada de 2 porque ela não é exata, né? Não há algarismos que se repetem periodicamente, né? Então, por isso que ele é chamado de uma dízima não periódica, porque se fosse uma dízima periódica, teria um algarismo ou algarismos que iam se repetir indefinidamente ou infinitamente. Então, aqui eu vou dar só alguns algarismos aqui da raiz de 2, que você não é obrigado a gravar isso daqui. 1,41, 42, 13 e por aí vai. Não tem uma sequência, né? Então, essa aqui é uma dízima não periódica. Outro número também que não é racional muito conhecido é a raiz quadrada de 3. Ele também não é exato e não tem um período que se repete. Por isso que ele é chamado de dízima não periódica. Então, ele não pertence aos números racionais, né? É aproximadamente 1,73, mas aí tem vários algarismos aqui que eu não vou colocar, que eu não sei todos também, mas aí eu vou parar aqui, porque não vai ter uma sequência de repetição. E aí o mais conhecido, ó, é o número π, tá vendo? Que é a razão entre a circunferência e o diâmetro. E aí, ó, a gente vai colocar aqui 3,14, 15, 92. Eu vou parar por aqui. Ele é uma dízima não periódica. Então, esses números daqui, eles não são racionais, tá certo, galerinha? Espero que tenha ajudado a vocês. Vai ter um próximo vídeo, que vai ser a parte 2 dos números racionais, onde eu vou trabalhar os subconjuntos de Q, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, estudem e um beijo!